Olá a todos, bem-vindos para mais uma semana do nosso projeto e nos encontramos em uma semana muito especial, porque por um lado nós damos início nesse próximo Shabat ao Sefer Dvarim, ao quinto livro da nossa Sagrada Torá, e ao mesmo tempo nos encontramos sempre que lemos Sefer Dvarim, sempre que lemos Parashat Dvarim, estamos no Shabat denominado Shabat Hazon, o Shabat da visão, o Shabat que antecede o trágico e difícil dia que nós iremos passar na próxima semana, se nada mudar até lá, daqui a exatamente uma semana, que é o dia de Tisha B'Av, o dia de acontecimentos muito ruins, um dia de uma introspecção e uma tshuva muito grande que a gente tem que ter, não apenas como indivíduos, mas principalmente como nação, principalmente como povo. Então a gente está um pouco ambíguo nesse Shabat. É claro que a gente tem que fazer exatamente as mesmas coisas, a gente tem que continuar com a alegria do Shabat. No Shabat não tem a proibição de comer carne e beber vinho, por mais que a gente está dentro do mês de Av, porque Shabat é Shabat. Shabat é Shabat Kodesh, não tem luto, não tem nada, a gente canta, a gente pode se divertir, etc., dentro das nossas limitações. E a gente tem que entender que Parashat Dvarim e Tisha B'Av tem uma ligação muito grande. E é sobre isso que eu gostaria de tentar trabalhar com vocês hoje. Nós iremos dedicar o nosso shiur Leilui Nishmat, para a elevação da alma de Yosef Franco Ben Shlomo, Zichrono Livracha, que nessa semana foi o aniversário do seu falecimento, e também para a Refuah Shlema de Avraham Shmuel Ben Rosa, de Menachem Mendel Ben Laja Betor Shear Cholei Israel. Então nós vemos que Sefer Dvarim começa. Como nós sabemos, já explicamos aqui, Sefer Dvarim, Sofosh Shel Davar, no final das contas, é o último mês da vida de Moshe. O último mês que Moshe Rabbeinu tem para influenciar e deixar o seu legado dentro de Am Israel. E o Sefer Dvarim começa como todos nós conhecemos. Ele adevarim asher diber Moshe el kol Israel. Essas são as palavras que falou Moshe para todo Israel. Be'ever HaYarden, ou seja, ele estava, como nós sabemos, no Ever HaYarden, ou seja, além do Jordão, né, do rio Jordão, a gente está se tratando, Bamidbar, Baravá, ele começa a trazer um monte de lugares, e nós sabemos que todos esses lugares lembram para Israel determinados assuntos difíceis para ele. Moshe, pela honra do povo, não lembra o pecado que o povo fez nesses lugares, ele lembra o nome do lugar. A gente não vai entrar nisso agora. No ano passado a gente falou um pouco disso, se você quiser é só ver o vídeo do ano passado. Mas a gente vê que quando Moshe começa a se despedir, quando Moshe começa no seu último discurso, no seu último mês de vida, porque ele sabe que ele não vai entrar em Eretz Israel, a gente vê que está escrito o seguinte, pessoal, no Pasuk Rei, no quinto capítulo, no quinto versículo está escrito: Be'ever HaYarden be'eretz Moav, oil Moshe be'eret HaTorah azot lemor. Ou seja, além do Jordão, na terra de Moav, começou Moshe a explicar. Be'er, ele começou a trazer um biur, uma explicação para a Torá. E o que ele disse? É como se ele estivesse resumindo de alguma maneira toda a Torá. Hashem Elokeinu diber eleinu bechorev lemor. O Eterno, nosso Deus, nos falou em Chorev. Chorev é o nome do Har Sinai, dizendo: Rav lachem shevet bahar hazeh. Chega de ficar nesse lugar. Pnu useu lahem. Volta e vai partir. O Bou Haraemori vechol shechenav. E começa a falar todos os lugares que eles iriam passar, ok? Até o Nahar Agadol Near Prat, até o, como a gente vê, o grande rio e o rio Prato, o rio Eufrates. E aí,
vem Moshe e dá uma bomba para Am Israel e uma bomba para a nossa vida. Porque a gente disse que Moshe, depois de lembrar os lugares, o Be'er et a Torá, ele trouxe uma explicação para a Torá. E o que ele diz? Depois que a Kadosh Baruch Hu deu para a gente a Torá, Har Sinai, e a gente teve que viajar, Hashem fala para a gente no Pasuk Het, no versículo 8, Re'e, veja, Natati lifneichem et haaretz, eu estou dando diante de vocês a terra. Bou urshu et haaretz. Ele fala, venha e herde a terra, Asher nishba Hashem lavotechem leAvraham leYitzchak uleYaakov latet lahem ulezaram acharihem. Ou seja, que ele jurou para Avraham, Yitzchak e Yaakov que ele daria ao seu povo e a descendência que viria depois deles. A gente escuta isso e a gente fala, uau. Eu não preciso explicar para vocês, a gente fala bastante disso muitas vezes, da ma'alá, da elevação que a gente tem em Eretz Israel. E quando a gente fala de Eretz Israel, não tem como a gente não pensar no que a gente chama de Eretz Israel Shlema. A terra de Israel completa, a terra de Israel com Beit HaMikdash. A terra de Israel que a gente pede e a gente espera que por meio dos nossos atos, por meio da nossa tefilá, por meio de tudo que a gente possa fazer de bom, a gente influencie para que Eretz Israel e Jerusalém, eles possam o quê? A cada vez mais estar completos. A cada vez mais estar com uma elevação maior. Vem aqui, pessoal, eu quero trazer com vocês, antes da gente entrar no que nós podemos fazer, e depois que a gente viu que Moshe explica, essa é a Torá, eu quero mostrar para vocês uma sihá, ok? Uma aula que o Rav Tzvi Yehuda deu, filho do nosso grande Rav Kook, quando ele começa a explicar sobre Sefer Dvarim. A gente vai ler algumas linhas, porque cada palavra aqui é sensacional, e quando a gente acabar isso, a gente, Bezrat Hashem, vai conectar isso com Tisha B'Av e com o nosso trabalho, para a gente ver, Bezrat Hashem, Yerushalayim e Eretz Israel Shlema, amém ve amém. Veio o Rav Tzvi Yehuda e fala o seguinte, o livro de Dvarim tem um nome especial. O outro nome que o livro de Dvarim recebe é Mishneh Torah. Fala o Rav Tzvi Yehuda, Chazará Shel Torah. Ou seja, é uma Chazará. É como se a gente estivesse voltando a estudar toda a Torá. Kol atachlit shel haderech hazot, todo o caminho, todo o objetivo desse caminho que o povo passou, e leagia el hamakom asher yivchar Hashem, é chegar no lugar que Deus escolheu. Lachzor el habayit hativi, voltar para a sua casa natural, anormal shelanu, a nossa casa natural, o nosso habitat natural, e também o lugar normal, para que a gente possa poder viver de uma maneira correta e adequada. Kach ne'emar le'Avraham Avinu. Fala o Rav Tzvi Yehuda, assim a Kadosh Baruch Hu falou para Avraham. Vedor arevi yashuvu hena, a quarta geração vai se sentar nessa terra. Agoi agadol, a anak, a nifla, a eloqui, o povo grande, não grande em tamanho, em qualidade, o gigante, o extraordinário, o divino, tzarich lashuvena. Esse povo tão excepcional que nós somos, tem que voltar para sua casa. Le quilômetro mael, para esses quilômetros. O que sheagoi agadol mistader kan. E quando esse povo ficar organizado aqui, babait, betor am, na sua casa, e como um povo de verdade, betor tzibur eloki, como um público divino, yesh tzorech bebirurim elokim meyuchadim, legabei kol sidrei achaim atziburiim shelo. Há uma necessidade da gente ter um birur, da gente ter um aprofundamento divino, sagrado, especial em relação à ordem da nossa vida pública aqui. Lachen,
Portanto, Mishneh Torah é a volta da Torá, a volta para Israel. E é isso que o Rav Tzvi Yehuda está tentando falar aqui. Mishneh Torah é exatamente o movimento de Kibbutz Galuyot que a gente vive hoje. É a volta, é a revisão, é você olhar para tudo que aconteceu e falar, agora é o momento de Am Israel voltar para o seu lugar natural. E ele fala, Otá Torah Chozeret, a mesma Torá vai voltar. O Muchrachat Liot Chozeret Venishlit, ela tem que voltar e ela tem que ser ensinada. E uma Sidura Mechudá, de uma maneira nova, para poder atrair as pessoas. A Tziburi, em relação ao público, a Klal Israeli e a todo Klal Israel. A Torá não é de uma pessoa. A Torá não é baseada ou moldada ou dada apenas para um grupo seleto de pessoas. A Torá é para Klal Israel. A Torá é para todos. E ele continua a falar, quem é como você, Am Israel, um povo só numa terra? A gente caminha e se renova na nossa terra. Bemamlachto, com o nosso reinado, com o domínio que a gente tem nessa terra. Besidurei aleumiyit ve'tziburit normalit shelo. Ou seja, com todos os afazeres normais que a gente tem que fazer. Otá Torá, Torá Hashem Timimá. Essa Torá, nessa terra, é Torá Hashem Timimá. Mitromemet umistachlelet Mishneh Torá. Ela eleva e ela engloba exatamente toda a Torá. Betorat Eretz Israel. Ou seja, que é a Torá que a gente chama Torá de Eretz Israel. Musbar Beorot Torá, e ele traz o livro do Rav Kook, Orot Torá, do pai dele, שהתורה השמימית מתגלת בכל תקופה ומילואה לאור הכניסה לארץ ישראל. Quando o Am Israel volta para sua terra, a Torá ela se torna mais revelada. A Torá ela se torna uma luz maior para todos. Por quê? Porque a Madrigat Torá Eretz Israel e Leila Leila. O nível da Torá em Eretz Israel, ela é Leila. Ela é muito, muito, muito elevada. Porque a Torá aqui, ela é natural. A Torá aqui, ela pertence ao ambiente sagrado dessa terra. E a gente tem que entender, pessoal, e por isso que Moshe fala para Am Israel, ele é a Devarim Asher Diber Moshe. Essas são as palavras. Por quê? Porque Moshe fala, qual é então o biur? Qual é então a explicação? Fala o Rav Tzvi Yehuda, o biur da Torá, dessa toda a Torá que a gente falou, para a gente conseguir lekayem otá, pnu seu lachem, vão, viajem, e vão, saiam desse lugar e vejam a terra que eu garanti aos seus antepassados que vocês iriam herdar. Então a gente vê que o Rav Tzvi Yehuda está falando, além da elevação de Eretz Israel, que a gente sempre tem que ter na cabeça, mesmo que a gente more fora de Israel, Eretz Israel tem que ser a nossa base. Eretz Israel tem que estar no nosso DNA, a gente já falou muito sobre isso, muitas vezes. Só que, o que eu gostaria de tratar com vocês é, o que adianta a gente ter Eretz Israel se essa terra não está reconstruída? O que adianta a gente estar vivendo aqui, ou a gente poder vir para Eretz Israel, se a gente ainda não está no final do processo? Então eu quero tratar com vocês algo muito interessante. É óbvio que a gente ainda não está no final do processo, mas quem só abre os olhos um pouco, consegue ver coisas espetaculares, extraordinárias e milagrosas que a gente consegue ver aqui. Dia a dia, mês a mês, ano a ano, a gente vê uma melhora, a gente vê que esse processo ele está cada vez mais caminhando, e ninguém vai parar esse processo. Só que para a gente poder pedir, e para a gente poder, obviamente, lutar por Eretz Israel Ashlemah,
e por Yerushalayim Ashlemah, pela reconstrução verdadeira da nossa terra, a gente tem que entender o que levou a essa destruição. O que levou a Tisha B'Av. Então se a gente pegar a nossa história, a gente pode entender. A gente vê o pecado dos espiões, o dia que o povo judeu chora quando os espiões vêm falar mal da terra. A gente sabe os problemas que aconteceram no primeiro templo, no segundo templo. A Gemara fala, a gente tem histórias que são contadas na Gemara e na Masechet Gittin, que é o que a gente pode estudar em Tisha B'Av, de Torá, que lembra da destruição, Kamtze Bar Kamtza, histórias muito, muito difíceis, que é óbvio que mostram pra gente alguma coisa. Só que o que eu quero agora tentar com vocês, nesse tempo que nos resta, é olhar de uma outra maneira. É olhar com algo realista, com algo verdadeiro, não que o resto não seja, não que o que nós falamos não seja, mas de uma forma completamente nova. E eu espero que depois do que a gente falar, a gente vai entender o início e a ligação que Sefer Dvarim, quando Moshe fala, venham para Eretz Israel, a gente vai entender como reconstruir essa terra através dos nossos atos, sem pensar apenas no que o outro faz ou no que o outro não faz. A gente vai entender algo muito interessante. A Gemara em Masechet Shabbat, no Dav Kuf Yutet Amud Aleph, na folha 119a, ela enumera 8 motivos que os sábios trouxeram para a destruição de Jerusalém. São motivos um pouco menos conhecidos do que os motivos e as histórias mais clássicas que a gente tem sobre a destruição, e é por isso, pelo fato de serem menos conhecidos, que eu queria trazer eles com vocês, e a gente vai em 2 minutos explicar cada um, depois a gente vai entender algo, Bezrat Hashem, muito, muito forte com a ajuda de Akadosh Baruch Hu. Vamos de acordo com a ordem da Gemara. A Gemara vai enumerar Lama Harva Yerushalayim. Por que a gente não tem Yerushalayim? Porque ela foi destruída. Então, primeira opinião vem Abaye. Abaye fala Lo Harva Yerushalayim Ela Bishvil Shechilelu Ba Et HaShabbat. Fala Abaye, um dos motivos que Yerushalayim foi destruído era que dentro dela havia Hilul Shabbat. As pessoas não respeitavam o Shabbat. Eu não vou agora entrar e julgar cumpre, não é essa a minha ideia, não me entendam mal. A minha ideia aqui é falar para vocês algo muito interessante. Que o Shabbat, nós sabemos, ele é a base da criação do mundo. Nós sabemos que quando Hashem fala Vayechulu Hashamayim ve'aretz, e terminou a criação do céu e da terra, Deus ele fala Asher bara Elokim la'asot. Deus ele criou e agora depois desse 7º dia é a hora de você fazer. É a hora do seu trabalho durante esses 6 dias para você no 7º poder descansar, poder ter a tranquilidade. Mas o Shabbat, ele não é um motivo, Deus me livre, de guerra. Ele não é um motivo de guerra entre, por exemplo, uma mesma família. Quando, por exemplo, às vezes acontecem de filhos quererem começar a cumprir Shabbat e os pais são contra. Ou o marido quer cumprir e a esposa não, e a esposa sim e o marido não. Shabbat está sempre acompanhado com Shalom. Quando tem Shabbat em Am Israel, tem Shalom. E Shalom, como nós já falamos, é o nome de Hashem. Shalom é você trazer o nome de Akadosh Baruch Hu para sua casa e para sua vida. Então, Abai está falando, além da gente ter que melhorar a qualidade do nosso Shabbat, é óbvio, mas a gente tem que fazer com que o Shabbat seja Shalom. E as pessoas em Jerusalém não tinham essa ideia. Não tinham isso. Ao ponto que Yeshayahu, inclusive, quando ele está fazendo as suas profecias, ele fala para Israel, Im tashiv mi Shabbat raglecha, sot chafatzecha beyom kodshi. Tem pessoas fazendo os seus trabalhos nesse dia sagrado, vamos parar com isso. É o que nós falamos um pouco no dia, no Kiddush de manhã. Yeshayahu já fala isso para Israel, mas Israel não se dá conta. Essa é a primeira opinião. Desrespeitaram o Shabbat. O Shabbat foi o motivo de
milhamá e não de shalom. E a gente sabe o que acontece hoje na nossa vida, o que infelizmente acontece também aqui muitas vezes em Eretz Israel, mas a nossa função é olhar e fazer isso de uma forma positiva. Olhar be'ain tová. Segundo motivo, em nome de Rabi Abau, Amar Rabi Abau, lo harva Yerushalayim, por que Yerushalayim foi destruída? Ela bishvil shebitlu kriyat shema shacharit ve'arvit. Porque foi cancelada a leitura do Shema de manhã e à noite. Aí vocês vão falar, ué, o quê? Eles não faziam kriyat shema, uma mitzvah da Torá? Como assim? Então aqui a gente tem que entender que não é só de uma maneira literal essa compreensão. O motivo que, como a gente falou, de Yerushalayim, o que aconteceu em Yerushalayim? Que bitlu be Yerushalayim, que anularam Yerushalayim, o Shema, eles bitlu et akviut. Kriyat Shema de manhã e à noite mostra para Israel a hashivut, a importância de ter kviut na vida, de fixar algo na vida. Ou seja, a vida, é bom você falar Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, mas a vida, ela não é algo metafórico. A vida é você ter kviut, é você ter shigra, é você ter uma rotina, é você ter seder. Quando você sai disso tudo, Yerushalayim não tem por que estar de pé. Yerushalayim não tem por que estar nas nossas mãos. Se Am Israel não compreende que é importante a kviut. Esse é o motivo que Rabi Abau traz. O terceiro motivo vem Rabi Amnuna e ele fala lo harva Yerushalayim. O motivo que Yerushalayim foi destruída bishvil shebitlu batinokot shel beit Rabban. Ou seja, não haviam crianças que estudavam Torá. Não haviam crianças. E a gente vê que Hazal, eles falam que o mundo, os nossos sábios falam que o mundo está de pé para que a gente possa se preocupar com a passagem do bastão da Torá, dos ensinamentos da ética para a próxima geração. Existe algo muito interessante que Rav Mordechai Eliyahu Zatzal, uma vez ele foi visitar uma comunidade fora de Israel, não importa agora o lugar, e no meio da drashá, no meio que ele estava falando, ele começou a gritar: "Ei, Zé Rocher! Rocher, pô! Que escuridão! Tá muito escuro aqui!" As pessoas responsáveis pelo Rav olharam, começaram a ver, uau, talvez tenha alguma luminária que está ruim, talvez a luminária que está iluminando os livros do Rav, eles estão ruins, e falaram para o Rav, a gente não está entendendo. Está tudo ligado, está tudo normal, não tem absolutamente nada. Vem o Rav e ele falou para todo mundo que naquele lugar não tinha crianças. A próxima geração não está aqui. E se é assim, aqui está tudo escuro. E é muito interessante a gente pegar isso para a nossa vida e se perguntar: como a gente está fazendo com os tinokot shel beit Rabban da nossa casa, da nossa vida, que a gente pode chegar neles, que a gente pode influenciar neles? A gente está construindo a próxima geração? Ou a gente está, Deus me livre, deixando o tempo passar? A gente está levatel, a gente está abrindo mão, a gente está cancelando, a gente está botando eles de lado para os nossos interesses. Eu acho que uma das coisas fantásticas que a Kadosh Baruch Hu está fazendo com cada um de nós, nesse momento tão difícil de corona, é exatamente isso. Além de mostrar o que vale a pena na vida, saúde, família, valores, ele mostrar pra gente, ele obrigar de alguma forma a gente a lembrar do que vale a pena, dos nossos filhos, da próxima geração. Rav Amnuna falou: se não tem Tinokot Shel Beit Rabban, não precisa ter Yerushalayim. Se vocês não estão preocupados com a próxima geração, mas lama Yerushalayim. Yerushalayim é la netzach, é para a eternidade. Vocês estão preocupados só com hoje e o amanhã e o futuro. Não tem preocupação com o futuro? Não tem Yerushalayim. Quarta opinião, em nome de Ula. Falou Ula: Lo harva Yerushalayim ela mipnei shelo haya lahem boshet panim ze mize. Eles não tinham vergonha um do outro. E quando a gente fala vergonha, a gente tem que entender, pessoal, o que significa essa ideia que Ula falou que eles não se envergonhavam um do outro. Na verdade, a gente tem que entender que toda a ideia da vergonha um do outro é
a questão dos limites. Não existia limites entre as pessoas. Toda brachá, toda a bênção que Bilam deu para Am Israel quando ele viu que Am Israel era completamente tzanua, eles estavam completamente fechados na sua casa, não olhava o que tinha no outro, havia limites, exatamente ao contrário, viu-la nessa opinião da Gemara. Eles não têm respeito um pelo outro, não têm limites. E quando isso acontece, é muito difícil de você manter uma sociedade, é muito difícil de você manter algo. E por isso, de acordo com Ula, Jerusalém foi destruída. O quinto motivo que vem o Rabi Yitzhak, ele fala, Lo harva Yerushalayim ela bishvil sheushvu katan vegadol. Fizeram uma comparação entre uma pessoa muito grande, uma pessoa que sabe muito e uma pessoa que é muito pequena. Aqui, a ideia não é julgar quem é maior, quem é maior, quem é menor, quem sabe mais, quem sabe menos. Mas aqui também vem um pouco da lembrança que a gente tem da opinião do Ula, que na verdade o que acontece aqui é que Jerusalém começou a apagar a diferença entre as pessoas do povo. A gente viu lá em Sefer Bamidbar que a Kadosh Baruch Hu divide o acampamento em bandeiras, porque cada pessoa tem o seu tafkid. Quando a gente acha que todo mundo tem o tafkid de todos, isso é Korach. Quando ele vira para Moshe e fala, Kol ha'edah kulam kedoshim, umadua titnaseu al ki'al Hashem. Todo mundo é sagrado, por que você é o líder? Por que o seu irmão é o Cohen, é o sacerdote? Quando acontece isso, vem Rabi Yitzhak, ele fala o quê? Aqui é o motivo do Hurban de Yerushalayim. Quando você não entende que cada pessoa tem o seu papel no mundo. Você quer fazer a função do outro, só que essa função não é sua. E aí você acaba vivendo a vida do outro, aí você perde os limites, e a gente vê que tudo aqui é uma cadeia. Está tudo ligado o que nós estamos falando. A sexta opinião, em nome de Rabi Hanina, fala, Lo harva Yerushalayim ela bishvil shelo ochichu ze et ze. As pessoas não repreendiam umas às outras. E aqui a gente tem que, em um minuto, tentar falar que essa ideia da repreensão, Kodem Kol, é uma mitzvah positiva. É uma mitzvah tasseh da Torá. Ocher tochia itamitecha. Repreenda o seu próximo para que ele volte a andar no caminho correto. Por outro lado, o Hafetz Haim fala que a gente tem que tomar muito cuidado em repreender uma pessoa. Hoje em dia quase ninguém sabe, fala o Hafetz Haim, fazer isso da forma correta. Só que aqui o Ochichu Ze et Ze é que as pessoas viam os outros, via o outro fazendo algo negativo, não é comigo, é ele. Você ama ele. Você ama Yerushalayim. Você ama o seu povo. Repreende ele com amor, com um abraço. Isso é o que Shlomo Amelech fala. Com uma mão você empurra a pessoa, ou seja, você fala que ela está errada, mas com a outra você traz ela para você. Você conecta o seu coração. É isso que Rabi Hanina está falando aqui. Repreenda pessoas quando elas não estão no caminho correto, mas faça isso com amor. Faça isso com sabedoria. Faça isso porque você quer o bem do próximo. Você quer o bem do seu povo, o bem da sua família. Não porque você quer destruir ele. Não porque você quer mostrar que você é melhor do que ele. Não. Porque na realidade você quer que ele seja melhor para que o mundo possa se tornar algo melhor, algo mais ético e mais moral. A sétima opinião é de Rabi Yehuda. Vem Rabi Yehuda, ele fala, Lo harva Yerushalayim ela bishvil shebizu bat talmidei chachamim. O motivo que Jerusalém foi destruída é porque os grandes sábios foram desprezados. A gente pode falar muita coisa sobre isso, eu não quero entrar em muitos detalhes, porque a gente já está quase no final do nosso tempo, mas a gente tem que tomar muito cuidado com muitas coisas que a gente vê. Quando a gente olha e a gente vê que muitas vezes uma sociedade culpa outra por coisas que estão acontecendo, quando a gente vê que muitas vezes a culpa de tudo são das pessoas que talvez se vestem assim ou se vestem... A gente tem que tomar cuidado para não desprezar, não só Talmidei Chachamim, para a gente não desprezar ninguém. A ideia do Talmid Chacham
é que ele traz para o mundo, se ele é um Talmid Chacham verdadeiro, ele traz para o mundo a Torá. Então você desprezar um Talmid Chacham no final das contas é desprezar a Torá, é desprezar Kadosh Baruch Hu. Por isso, Rabi Yehuda fala que esse é o 7º motivo. E o 8º motivo, o nome de Rava, ele fala: Lo charva Yerushalayim, ela shepasku mimena anshei emunah. Pararam de existir em Jerusalém pessoas com fé, pessoas que acreditem. E aqui é um segredo muito grande que a gente tem para a nossa vida, e com isso a gente vai terminar. O que é anshei emunah? O que é trazer essa ideia de pessoas com emuná? Fé em quê? Em Deus, no mundo, nas pessoas? Então, tem uma ideia muito interessante, pessoal, que essa ideia de anshei emuná, ela tem uma ligação com 3 palavras. Com emet, com emun e com emuná. Com verdade, com confiança e com emuná e com fé. Existe um rabino muito famoso que se chamava Rabbi Hillel Mishaklov. Ele era um dos alunos do Gaon Mivilna, que ele fez Aliyah para Yerushalayim, um dos alunos do Gaon Mivilna que fez Aliyah nos anos 1890. E ele, no livro dele, Kolator, ele fala uma coisa interessante. Ele fala o seguinte: um dos meios principais para se lekayem, para se levantar todo o nosso trabalho, ou seja, de fazer com que as coisas aconteçam, e é kamat anshei emunah. É quando você coloca pessoas de fé. E por isso ele responde, ele fala o que nós dissemos, que de acordo com Hazal, um dos motivos foi que não tinham pessoas de emuná. Veyesh le'ankim anshei emuná. Tem que trazer essas pessoas. Shebiladai, sem isso, en shum elech lechol amaleinu u poaleinu chas v'chalila. Não tem nenhum valor para o nosso esforço e para as nossas atividades, para o nosso trabalho, Deus me livre. Então ele fala, Shivat Zion, o retorno a Zion, צריכה להתבסס על דמויות מיוחדות כאלה. A volta a Zion tem que estar pautada, tem que estar baseada com pessoas especiais como essa. Então, agora que a gente estudou, pessoal, a importância, o Mishneh Torah do Rav Tzvi Yehuda de Eretz Israel, e estudamos 8 motivos que talvez eram até agora desconhecidos, que Hazal, que os nossos sábios trazem sobre a destruição de Jerusalém, a nossa pergunta é: o que eu faço agora com esses 8 motivos? A resposta é que eu preciso refletir sobre os meus atos, que eu preciso refletir sobre a minha vida baseado nesses 8 motivos e responder como eu estou nesse momento em relação a esses 8 motivos que os nossos sábios elencaram que Jerusalém foi destruída. E a ideia nesses dias que antecedem Tisha B'Av é: se esforça para melhorar esses objetivos. Se esforça para melhorar os motivos que são trazidos. Qualquer um que você colocar o dedo, a gente tem aonde melhorar. Seja na nossa parte de kviut, da gente sermos pessoas que a gente vai fixar coisas, fixar tempo na nossa vida, seja em relação ao nosso Shabbat, seja em relação à educação dos nossos filhos, ou seja em relação aos limites e a vergonha, ou a comparação que a gente faz entre as pessoas, a repreensão. Muitas vezes, esse desprezo pelos Talmidei Chachamim e pela Torá. E por último, a ideia da emuná. Eu não tenho a menor dúvida de que, se nós conseguirmos consertar um pouco, algo realista na nossa vida, não de 0 a 100, de 0 até 1, ou de 10 até 11, se a gente conseguir mudar dentro da nossa vida um pouco desses 8 pontos que a gente trouxe, a gente vai conseguir chegar em Eretz Israel Ashlemah. E Eretz Israel, como Rav Tzvi Yehuda falou aqui, com um povo Gadol, Anak, Nifla e Eloki. Com um povo grande, gigante, extraordinário e divino, que precisa voltar para sua terra. E essa terra ela precisa também se reconstruir. A gente reconstrói Jerusalém e Eretz Israel fisicamente, e a gente também precisa reconstruir Jerusalém e Eretz Israel
espiritualmente, com valores, e isso depende de cada um de nós. Que a gente possa nesse Shabbat Hazon, ter a verdadeira visão de que Tisha B'Av vai vir, mas que a reconstrução, ela também virá, que seja em breve em nossos dias. Amém ve amém. Shabbat Shalom umevorach.